Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje, no 9º ano, nós vamos começar a dar início à história política aqui no Brasil. Nas últimas aulas, nós viemos estudando muito as guerras que tiveram no exterior e na Europa, e nós vamos ver um pouco como essas guerras também impactaram aqui no Brasil. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Faelbe Antônio, eu sou o seu professor e hoje nós vamos iniciar estudando sobre a Era Vargas. Bom, inicialmente nós vamos começar estudando um pouco sobre a Revolução de 30. E por que essa Revolução de 30 é tão importante? A Revolução de 30 foi um movimento armado liderado pelos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíbas, que ficaram insatisfeitos com o resultado das eleições presidenciais e que resultou em um golpe de Estado chamado o Golpe de 30. A gente vê aí a foto daquelas épocas, das pessoas e dos comícios daquela época. Vamos entender um pouco sobre a questão histórica que levou a essa revolução. No ano de 1929, as lideranças de São Paulo deram fim à aliança com os mineiros, conhecida como política do café com leite. Para você que não se lembra o que é essa política do café com leite, havia sido acordado durante a oligarquia que em um certo período iria ser presidente, indicado como presidente do Brasil, um político do estado de São Paulo, e quando fosse para a próxima eleição, aquele presidente iria dar o seu apoio político para um político da região de Minas, e assim sucessivamente. Então, a presidência, o cargo de presidente, iria variar entre os poderes de São Paulo e Minas. São Paulo e Minas. E em 1929, como vocês devem se lembrar, houve a queda da Bolsa de Valores lá em Nova York, e isso acabou gerando uma crise econômica e aqui no Brasil também uma crise cafeeira. E por conta disso, o então presidente Washington Luiz resolve quebrar esse pacto, e em vez de indicar um mineiro, ele indica um paulista como candidato à presidência, o então Júlio Prestes, que foi indicado para ser presidente. Em contrapartida, o presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, apoiou a candidatura oposicionista do gaúcho Getúlio Vargas, formando então uma aliança chamada de Aliança Liberal. Então eu trouxe aí a foto deles para vocês. Júlio Prestes contra Getúlio Vargas na eleição de 1930. Só que aí, novamente, tem uma coisa que às vezes fica um pouco confuso nos estudos. Naquele período, cada estado ele era um pouco independente. Então cada estado possuía o seu próprio presidente. Então, o presidente de Minas Gerais era Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Esse cargo de presidente do estado de Minas Gerais hoje equivale aos cargos de governadores. Então, quando nesse período da história se fala de presidente de Pernambuco, presidente de Minas Gerais ou presidente de São Paulo, equivale-se a estar falando sobre os cargos de governadores, não eram presidentes exatamente. Existia o presidente central, que era o presidente da República, e os presidentes de cada estado. A chapa da Aliança Liberal tinha como principais propostas a reformulação das leis trabalhistas, estabelecer o voto secreto, que até então o voto não era secreto, e a valorização de outros produtos brasileiros além do café. Lembramos que eles estavam passando pela crise cafeeira causada por conta da queda da Bolsa de Valores. Então, em março de 1930, foram realizadas as eleições para presidente da República, eleição esta que deu a vitória ao candidato governista, ou seja, ao candidato do presidente de São Paulo,
Júlio Prestes. Então, Júlio Prestes acaba vencendo, né, a eleição e Getúlio Vargas perde. No entanto, Prestes não chegou nem a tomar posse em razão do golpe de Estado desencadeado no dia 24 de outubro de 1930. E, antes disso, ele acabou sendo exilado, ou seja, expulso do Brasil. Isso porque, insatisfeitos com a derrota que eles tiveram, né, alguns líderes da Aliança Liberal começou a defender uma ideia de uma revolta armada contra o presidente da República, Washington Luiz. Né? E essa ideia ganhou muito mais força, principalmente depois de julho de 1930, quando o candidato a vice-presidente pela chapa de Getúlio Vargas, né, João Pessoa, ele é assassinado no Recife, né? Acontece, isso é um caso pessoal, aonde ele acaba, o amante de uma mulher lá, acaba indo se vingar dele e mata, assassina João Pessoa quando ele estava em um café no Rio de Janeiro, né? João Pessoa, que era o governante ou presidente da Paraíba e que foi vice da chapa de Getúlio Vargas. Então, depois que ele morre, aí sim eles iniciam essa revolta armada, né, que é uma revolta civil e militar, onde eles chamam as pessoas e os jovens à guerra e começam a fazer essas revoltas em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e na Paraíba, né? As revoltas começam a estourar nesses estados. E no dia 24 de julho de 1930, o presidente Washington Luiz foi deposto, foi expulso do poder. Então, Getúlio Vargas assume a chefia de um governo provisório, que, como se diz, né, iria governar provisoriamente. E ele assume essa chefia em 3 de novembro de 1930, a data que marca o fim da República Velha, ou a República Oligárquica, e dá início às primeiras formas de legislação social e de estímulo ao desenvolvimento industrial. Como vocês podem ver aí na charge que circulou nos jornais da época, né, Getúlio Vargas, ele não deixa nem o Júlio Prestes assumir a cadeira do presidente e expulsa tanto Washington Luiz como Júlio Prestes do Brasil e assume como presidente do seu governo provisório. Temos então aqui o início do governo provisório de Getúlio Vargas. Esse é o primeiro período em que Getúlio Vargas assume o poder. Porém, ele assume o poder por conta do golpe do Estado. Ele não foi efetivamente eleito presidente. Né? Então, cuidado para não confundirem aí. Através do golpe do Estado, né, as pessoas que faziam parte do movimento das revoltas, entre eles alguns que fizeram parte do movimento tenentista, que a gente já estudou nas últimas aulas, na aula que a gente fala sobre a década de 20, né? Então, algumas pessoas que remanesceram desse período apoiam para que Getúlio Vargas assuma esse governo provisório. Então, ele assume o governo provisório sem ser eleito, né, oficialmente, sem ter uma votação mesmo. Então, vamos ver as principais características do governo provisório. O governo provisório, ou também como é conhecido como junta provisória, é a forma como é chamado o período inicial em que Getúlio Vargas governou o Brasil. Período este no qual ele distribuiu os presidentes estaduais eleitos, ou seja, ele pegou os cargos de governadores, digamos assim, e distribuiu para as pessoas que apoiavam, né, a candidatura dele. E ele também suspendeu a Constituição de 1891 e concentrou todo o poder político em suas mãos. Eu trouxe aí para vocês uma notícia do jornal da época em que fala quando Getúlio Vargas assume a junta provisória. Sendo assim, uma das marcas do governo de Getúlio Vargas, que já se manifestava no governo provisório, foi as medidas centralizadoras. Entre elas destacam-se
a dissolução do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas Estaduais e Municipais e a substituição dos governadores de estado por interventores nomeados por ele mesmo. Ou seja, Getúlio Vargas ele retira o poder dos grandes coronéis que estavam governando aqueles estados e indica pessoas militares e outras pessoas que ele mesmo queria. E isso acabou desagradando principalmente a elite cafeeira do estado de São Paulo, como a gente vai ver a partir de agora. As ações de Vargas no sentido de retardar a elaboração de uma nova Constituição e a realização de uma nova eleição presidencial começaram a gerar fortes insatisfações entre a elite política, sobretudo no estado de São Paulo. Isso porque eles apoiaram a candidatura para Getúlio Vargas entrar no poder para que ele pudesse fazer uma eleição rápida de um outro presidente e elaborar uma Constituição, o que ele estava enrolando para fazer. Para conter as insatisfações, foi promulgado em fevereiro de 1932 um novo Código Eleitoral. Algumas das determinações desse novo Código Eleitoral foram: primeiro, ele criou a Justiça Eleitoral. Segundo, estabeleceu o voto secreto. Terceiro, impôs a obrigatoriedade do voto. Votar agora era obrigatório. E terceiro, ele concedeu o direito do voto e o direito a se candidatar na política às mulheres maiores de 21 anos. Porque até então, na política, as mulheres não podiam votar. E agora, a partir desse Código Eleitoral feito em 1932, as mulheres tanto poderiam votar, como também poderiam se candidatar a cargos políticos. Lembrando que nesse período só poderia votar quem era maior de 21 anos e que não fosse analfabeto. Então, se a pessoa era analfabeta ou era menor de 21 anos, ela não poderia votar. A insatisfação dos paulistas no governo era bastante evidente. E, como forma de acalmar os paulistas, Vargas decretou, em março de 1932, uma convocação de eleição para a formação da Assembleia Constituinte para 1933. Ou seja, a formação de uma Assembleia, o conjunto de pessoas que iriam fazer a nova Constituição. E eu trouxe aqui para vocês o que seria essa Constituição. A gente fala sobre tanto Constituição, e o que é essa Constituição? Constituição é a lei maior que rege um país. É através dela que temos a organização de uma nação soberana. A Constituição de um país organiza o Estado e define direitos e garantias fundamentais ao seu povo. Este conjunto de leis ainda recebe nomes como Lei Fundamental, Lei Suprema, Lei das Leis, Lei Maior ou até mesmo Magna Carta. Então nós temos que a Constituição é um conjunto de leis e normas que dá os nossos direitos como cidadãos. Então é algo bastante importante para uma democracia. E ele reúne povos para escrever o texto da Constituição de 1933. A nova ação de Vargas, infelizmente, também não conseguiu manter os paulistas satisfeitos. Além de exigirem uma nova Constituição e uma eleição de imediato para presidente, os paulistas também estavam insatisfeitos com os interventores nomeados por Vargas para os estados. Isso porque no estado de São Paulo, Vargas havia nomeado um governador, um presidente que não era paulista, e eles queriam que fosse alguém da política, da elite paulista como presidente de São Paulo. Isso gerou então uma revolta que ficou conhecida como a Revolução
Constitucionalista de 1932. E ela inicia em 9 de julho de 1932. E foi então uma revolta que ocorreu no estado de São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas. Como vocês podem ver aí nas imagens, são cartazes que chamavam os jovens a se alistarem nas tropas paulistas para lutarem contra o governo de Getúlio Vargas. E existem muitos jovens e estudantes que aderiram a esse movimento. Essa revolta se transformou então em uma guerra civil que se estendeu por 2 meses. Os paulistas esperavam ter o apoio de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Só que, no entanto, esses 2 estados, eles não aderiram à causa, eles não apoiaram os paulistas contra o governo. Então, o movimento foi reprimido pelas forças militares de Vargas, resultando em uma morte contabilizada de 934 pessoas. Entre elas, destacam-se esses 4 jovens que estão na foto, que se encontra no memorial em Ibirapuera, lá no Ibirapuera, que é Miragaia, Caramargo, Drauzio e Martins. Esses 4 jovens acabaram morrendo e eles ficaram conhecidos como os mártires dessa revolução. Apesar da derrota que eles tiveram no campo de batalha, politicamente o movimento atingiu seus objetivos. A luta pela Constituição foi fortalecida e, em 1933, as eleições foram realizadas, colocando então o civil Armando Salles, que era paulista, como governador do estado de São Paulo, e ele assumiu em 1935. Igualmente, em 1934, foi reunida a Assembleia Constituinte que faria a nova Carta Magna, ou seja, a nova Constituição do país, que foi promulgada em 16 de julho do mesmo ano. Esta seria a mais curta das constituições que o Brasil já teve, né? A Constituição de 1934, ela entre seus principais pontos, né, ela trouxe o quê? Primeiro, ela manteve o princípio de federalização, ou seja, cada estado tinha a sua autonomia em relação ao governo central. Então, cada estado, como Pernambuco, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, seriam governados de forma autônoma, né, pelo seu presidente, que atualmente é conhecido como cargo de governador, mas deveriam sim dar respostas ao governo central. Ele definiu que o presidente seguinte, né, o próximo presidente do Brasil, deveria ser eleito de forma indireta pelos votos dos deputados constituintes, né? Ou seja, não iria haver uma eleição aberta ao público. O próximo presidente iria ser escolhido de forma indireta, somente pelos votos dos deputados. Diminuiu para 18 anos a idade mínima do eleitor, ou seja, antes você tem que ter 21 anos para votar, agora, a partir de 1934, somente com 18 anos você votaria. Reduziu os poderes do executivo e estipulava um mandato presidencial para 4 anos, mas este presidente não poderia ser reeleito, né? Não poderia ser eleito novamente 2 vezes seguidas. E um dia depois da promulgação, né, foi feitas as eleições indiretas e Getúlio Vargas foi reeleito presidente em votação indireta realizada pela Assembleia Constituinte. Ou seja, apesar de ele não ter sido eleito formalmente para o governo provisório, ele foi eleito de forma indireta para continuar assumindo o governo do Brasil, né, como o seu presidente. E é aí onde acaba esse governo provisório e inicia-se a nova fase da era Vargas. A Constituição de 1934 também garantiu alguns direitos trabalhistas que nós temos até hoje, inclusive, como, por exemplo,
o descanso semanal remunerado, ou seja, todo trabalhador tem direito a descansar um dia na semana, que no caso é o domingo em algumas empresas, e esse domingo tem que ser remunerado, né? Não pode ser descontado. A jornada de trabalho seria apenas de 8 horas diárias, né? Não pode passar, uma pessoa não pode trabalhar mais que 8 horas. Eles teriam direito a férias anuais remuneradas, ou seja, a cada 12 meses de trabalho, né, o funcionário teria direito a tirar um mês de férias e esse mês seria remunerado. Né? Também conseguiu a proteção contra o trabalho para menores de 14 anos. Então, se a pessoa era menor de 14 anos, era proibida de trabalhar. Também conseguiu proteção às gestantes, né? A mulher que era gestante conseguiu todos os seus direitos de como mulher gestante. E também houve a criação da Justiça do Trabalho. Nessa Justiça do Trabalho, então, os funcionários que fossem demitidos por justa causa ou sofressem algum acidente de trabalho, poderiam procurar a Justiça de Trabalho para serem indenizados de forma perante a lei. Apesar que essa Justiça do Trabalho foi formada em 1934, mas só passou mesmo a valer a partir de 1941. Essas leis que Getúlio Vargas criou, né, e que a Assembleia Constituinte criou para ajudar os trabalhadores, também serviu um pouco como uma forma de dominar os sindicatos trabalhistas que existia, já que ele criou o Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho tinha justamente como uma das funções tentar evitar as greves sindicais. Então foi uma forma também em que Getúlio Vargas criou, tentando controlar um pouco mais essa classe operária e trabalhista. Porém, uma outra característica que nós temos durante esse período, né, principalmente durante a década de 30, é a radicalização política. O que seria isso? Vamos ver. Como consequência dos efeitos da crise de 29, né, que nem eu falei, a queda da Bolsa de Valores lá em Nova York, né, na década de 30, os movimentos de esquerda e de direita aqui no Brasil e no mundo cresceram e se radicalizaram as suas posições. Quando a gente vai falar na política de ser de esquerda ou ser de direita, é bem complicado, porque quem é de direita define alguns ideais e quem é de esquerda define outros ideais. Vale lembrar que essa ideia de direita e de esquerda iniciou com a Revolução Francesa, onde as pessoas iam lá para o magistério, né, dar suas opiniões sobre as novas leis que estavam sendo criadas. Então, geralmente, quem era da classe rica sentava-se do lado direito e apoiavam as medidas. E a classe da população, né, dos mais pobres, sentavam do lado esquerdo e geralmente tinham ideias contrárias àquelas leis que favoreciam mais os ricos do que quem eram os pobres. Então é daí que surge essa ideia de ser de esquerda ou ser de direita, né? Atualmente, algumas características e pensamentos e ideologias políticas, tanto de esquerda quanto de direita, são muito parecidas. Então não existe muito de dizer se você é de esquerda ou se você é de direita. Não, geralmente de esquerda é acusado aquele que é contra a posição atual política do país. Só que dentro desses grupos de esquerda e de direita também começaram a surgir grupos radicais que levavam a política a atos de barbáries, que é a extrema direita e a extrema esquerda. No Brasil, vamos ver aí na ação integralista brasileira, né? No Brasil surge inicialmente, né, a Ação Integralista Brasileira, a AIB, que foi fundada em 1932 por Plínio Salgado, né? Este é um grupo político que é apoiado pelos empresários, membros da classe média e parte dos oficiais das Forças Armadas e também algumas pessoas, alguns operários mais ricos
E essa classe, né, essa A e B, ela é de extrema direita. Eles defendiam os ideais fascistas e que eles eram nacionalistas, antiliberais e anticomunistas. Eles defendiam a centralização do poder na mão do presidente e pregavam os valores cristãos e a importância social da unidade familiar. Como vocês podem ver aí nos cartazes, este símbolo é um símbolo da A e B, né, dos integralistas, e Anauê era a forma como eles se cumprimentavam. Já do lado esquerdo, nós tínhamos a Aliança Nacional Libertadora, né, que é a ANL, que foi fundada em 1935 e tinha como o seu principal representante Luiz Carlos Prestes, né, como o seu presidente de honra. Ele foi apoiado pelo Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB, que foi fundado em 1922, e ele reunia tanto socialistas como liberais, comunistas, católicos e remanescentes do tenentismo, ou seja, algumas pessoas que fizeram parte do movimento tenentista. Eles, entre as suas propostas, eles apoiavam principalmente a reforma agrária, apoiavam a nacionalização dos serviços públicos e o não pagamento da dívida externa, além do aumento dos salários mínimos. E foi justamente essas duas classes que acabaram criando uma revolução em 1935, conhecido como a Intentona Comunista. No dia 5 de julho de 1935, data em que se celebram os levantes tenentistas, Luiz Carlos Prestes lançou um manifesto de apoio à ANL, no qual incentivava uma revolução contra o governo de Getúlio Vargas. Foi então esse o estopim, né, foi o motivo para que Getúlio Vargas decretasse a ilegalidade do movimento. Ele passou a dizer que quem era do ANL eram pessoas ilegais, né, e proibiu também qualquer tipo de manifestação contra o governo. E além disso, ele deu uma ordem para que mandasse prender os líderes da ANL. Com o decreto de Getúlio Vargas, o plano de fazer uma revolução foi colocado em prática. A ação foi planejada dentro dos quartéis e os militares simpatizantes ao movimento comunista deram início às rebeliões em novembro de 1935, nas capitais de Natal, no Rio Grande do Norte, aonde os revolucionários chegaram até mesmo a tomar o poder durante 3 dias, ou seja, a Intentona Comunista, né, que queria derrubar Getúlio Vargas do poder, né, começou em Natal, do Rio Grande do Norte, em 1935, onde eles, durante 3 dias eles ficaram no poder. Em seguida, né, essa revolução se espalhou para Maranhão, Recife e, por último, para o Rio de Janeiro, no dia 27 do mesmo ano. A partir desse episódio, Vargas decretou o estado de sítio e deu início a uma forte repressão aos envolvidos da Intentona Comunista. Luiz Carlos Prestes foi preso, bem como outros líderes sindicais, militares e intelectuais também foram presos ou tiveram seus direitos cassados, ou seja, é aí aonde inicia-se, né, o autoritarismo do governo de Getúlio Vargas, quando ele manda prender essas pessoas que eram contra o seu governo, que tentaram tirar ele do poder. A ANL não conseguiu concretizar os seus planos e a Intentona Comunista não desestabilizou o governo de Getúlio Vargas. O incidente comunista acabou sendo usado como desculpa, na época, para que o governo implantasse um plano de denúncia, né, que ficou conhecido como o Plano Comunista ou o Plano Corrêa, que ameaçava, né, a ordem institucional e permitiu que Getúlio Vargas implantasse o Estado Novo em 1937,
dando novamente um golpe e permanecendo no poder. Então, nós temos aqui o início, né, dessa era Vargas, aonde em 1937 ele inicia o Estado Novo por causa do Plano Corrêa. E esse é justamente o tema para a nossa próxima aula, onde nós vamos estudar sobre o Plano Corrêa, sobre o Estado Novo e as consequências até a saída de Getúlio Vargas do poder. Muito obrigado a todos por estarem até aqui e até a próxima aula.